e declaramos, Pai, céus abertos nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar um pouquinho. Deus tem nos dado amigos e hoje eu convidei um pastor que está frequentando, vindo aqui com a gente na igreja para pregar. E ele falou assim, pô, é bem no meu aniversário. Então vem cá, pastor Francisco, vamos orar pela vida dele, dar uma salva de palmas a Jesus. Não é sempre que se faz 65 anos, né? Glória a Deus. Parabéns, pastorzão, vou chorar por você. Pai, obrigado pela vida do pastor Francisco, nós queremos agradecer pelo aniversário dele, abençoá-lo, declarar, Pai, esse tempo novo sobre ele, a sua família, e use-o nessa noite, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, amém? Eu vou pegar o púlpito aqui. Tá legal. Olá, graça e paz. Quantos estão felizes? Minha gente. Estão felizes mesmo ou não? Deixa eu... Até que chega aqui as ferramentas, a gente vai conversando. Muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito hoje. Amém ou não? Eu tenho comigo que os céus, ele reage a tudo que nós fazemos. Então, olhe para o seu irmão e diga para ele, a forma que você reage quando recebe a mensagem é a forma que Deus reage na sua direção. Então, à medida que você for ouvindo algo que está sendo ministrado aqui, desde o louvor até a pregação e depois da pregação, aquilo fala com você, você levanta a mão, você fala aleluia, fala amém, fala em línguas estranhas, dê um jeito. Mas a forma que você reage àquilo que está sendo falado é a forma que os céus vão reagir na sua direção. Então, nessa noite eu quero falar com você, participe muito, se manifeste. Eu sei que a cara diz que não vai sair muita coisa, mas se sair alguma coisa, pode dar glória a Deus que é milagre, tá certo? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1. Lucas capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 5. Lucas 1, 5. Se você achou já, diga amém. Se já está na tela, diga amém também. Diz assim o texto: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, e andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eles eram irrepreensíveis. Eles não tinham filho, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora da adoração. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, e a sua esposa te dará um filho, e chamarás o nome dele de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor. E ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo
desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: como eu saberei isso? Porque eu sou um homem velho e a minha esposa avançada em idade. E respondendo, o anjo lhe disse: eu sou o Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para lhe falar e para mostrar estas alegres notícias. Amém. Quem não leu a Bíblia essa semana, agora já leu para a semana toda, né? Minha gente, eu quero fazer uma pergunta. Crente tem mania de espiritualizar tudo, né? Se eu perguntar aqui, o que é prova? Alguém me responde, o que é prova? Oi? Uma dificuldade. Olha só, viu só como espiritualiza tudo mesmo? O negócio é assim. Prova é teste de conhecimento. O seu professor passa a matéria, e aí, num determinado tempo, e quando chega no dia de provar o seu conhecimento, ele aplica uma prova. Então, prova, ela não é uma dificuldade. A prova, ela é um teste do conhecimento. E Deus, Ele é um professor muito bonzinho, que Ele aplica provas, e essas provas, elas são com consulta. Então, vai uma dica para você. Todas as vezes você vem ao culto e recebe mensagens que são chaves para transformar a sua vida. Quantos têm sido abençoados através da palavra desde que começaram a vir aqui? Aí vai chegar o dia que Deus vai te dar uma prova. E eu vou dizer uma coisa: não existe uma mente tão poderosa quanto um papel e uma caneta. Se você anota, você tem recursos para estudar e passar na prova que Deus está testando o seu conhecimento. Então, nessa noite eu quero compartilhar com vocês o dia que Deus decidiu testar o conhecimento de um homem chamado Zacarias. Zacarias e a sua esposa Isabel, o texto diz que eles eram irrepreensíveis. Agora, eles cumpriam todos os mandamentos. Zacarias, ele era da elite religiosa, ele era um sacerdote, e ele tinha uma responsabilidade de resgatar vidas para Deus. Só que eu quero que você escreva uma frase. Pega aí o seu celular, sua caneta. É uma frase legal para você colocar no Instagram amanhã. Nunca teremos noção do poder que movemos quando nos movemos em direção ao altar. Vamos repetir isso? Nunca teremos noção. Vamos lá, 1, 2, 3. Nunca teremos noção do poder que nós movemos quando nos movemos em direção ao altar. Isso é muito poderoso. Zacarias, ele era um homem de Deus, um homem irrepreensível, um homem que a Bíblia, ele cresceu dentro da Bíblia, e a Bíblia foi crescendo dentro dele. A Bíblia fala sobre o comportamento desse homem. Ele estava trabalhando a sua vida toda para cumprir o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. E Deus, ele usa o escritor chamado Lucas para dizer assim: esse casal era irrepreensível. Eles não tinham
uma coisa sequer que alguém dissesse contra eles. Eles nunca quebraram um mandamento. Eles estavam próximos do altar de Deus. Aí tem gente que diz assim, tem alguém assim conversando consigo, dizendo, se esses aí, que ele está dizendo, eram próximos de Deus e não pecaram e não tinham nenhuma repreensão contra eles, eu já estou desistindo agora, porque contra a minha vida tem um bocado de coisa. Sim ou não? Se esse homem chamado Zacarias, ele não tinha nenhum tipo de situação que fosse contra ele, eu contra mim tenho um monte. Então eu acredito que essa mensagem nem dá para mim mais. Fique tranquilo, aperte o cinto, até o final a gente se resolve. A gente vai sair de bem aqui hoje. Eles estavam próximos do altar de Deus. E Zacarias, a cada temporada ele ficava 45 dias no templo. Quando ele era sorteado, ele pegava uma sacolinha e ele levava nessa sacola o incenso, ele levava uma pá, ele levava o óleo e ele levava uma vassourinha para fazer a limpeza das cinzas do altar. Ele trocava o incenso, ele enchia os incensários de óleo e ele apresentava a Deus uma adoração. Diga comigo, adoração. A adoração, ela é uma oferta que nós entregamos a Deus com a nossa vida. Me mostre como você adora a Deus. A adoração não é quando o seu time ele faz um gol. Eu não estou falando para quem torce para o Paraná, tá? Fica tranquilo. Eles estão isentos. Eu estou falando, os caras, quando o time faz o gol, ele adora, ele grita, meu Deus, que time bom. Mas aí o time rival vem e faz um gol contra o time dele. Aí ele fala, poxa, que time ruim. A adoração que ele deu agora há pouco já foi anulada pelo gol que o outro time fez. Aí se ganha um campeonato, no próximo ano o outro time ganha, a adoração acabou. Mas quando você adora a Deus, você adora para sempre, você nunca perde a sua adoração, porque Deus nunca perde. Então, Zacarias, ele era responsável de trazer a adoração a Deus pelo povo. E a Bíblia, ela faz questão de afirmar que Isabel era estéril. Por mais próximos que eles fossem de Deus, eles precisavam de um milagre. Interessante isso, não? Íntimos de Deus passam por momentos de provação. Íntimos de Deus precisam de milagres. Pessoas que são íntimas de Deus passam por apertos. Sabe por que isso? E você se pergunta, meu Deus, o porquê? Deus sempre vai deixar um espaço vazio no nosso coração, para que todas as vezes que nós passarmos pelo momento da provação, ou pelo momento do aperto, nós venhamos clamar por Ele. Eu vejo pessoas que recorrem a vários métodos, meios e recursos. Outro dia alguém conversou comigo e disse, pastor, a igreja é o melhor lugar que tem, só tem gente boa. Eu falei, rapaz, não se engane não, porque na igreja é onde só tem ex-tudo. Minha gente, na igreja tem gente que já tentou tudo, já foi no A, no B, no C, no D, aí ele fala, agora eu vou para a igreja, já tentei tudo. Chega para Jesus, e aí Jesus, ele olha para você, fala, demorou, hein, cara? Eu estou te esperando aqui faz tempo. A igreja é o melhor lugar do mundo. Rapaz, eu não sei não se é, sabe por quê? Porque tem ex de tudo lá.
Mas se não é o melhor lugar do mundo, eu não vou lá. Não, mas tem eis de tudo que estão em busca de mudança e transformação nas suas vidas, que só vão encontrar em Jesus mesmo. Então, quando nós olhamos para os apertos que nós passamos na nossa vida, nós perguntamos o porquê o vazio em nós, ele nos faz chorar e ficar sem entender algumas coisas da nossa vida. Esse vazio que você sente só pode ser preenchido por Cristo. Olhe para o seu irmão e diga para ele, como quem acredita, esse vazio que você sente só pode ser preenchido por Jesus. Olhe para ele de verdade, diga, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Quando você sentir o vazio, é a hora que Deus está te chamando para clamar a Ele, buscar Ele, entregar o seu coração a Ele, dizer, Senhor, eu sou falho, eu sou triste, eu sou difícil, mas eu chego diante do seu altar, porque eu não tenho noção do poder que eu movo, quando eu me movo em direção ao altar. O caminho com Deus nunca será fácil, e Deus não gosta de nada fácil. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, Deus disse para Moisés, vai por aqui, por esse caminho, entre o Mar Vermelho e Piairote. O mar na frente, o povo do faraó atrás, e eles estavam em um lugar muito legal o nome. O nome do lugar que eles pararam significa beco sem saída. Deus tinha tanto lugar para levar o povo, e levou o povo para um lugar onde não tinha saída. E Deus faz tudo difícil mesmo, para provar que Ele é um Deus que faz coisas impossíveis. Vocês querem uma prova disso? Olhe para a pessoa do seu lado. Quem aqui não era crente e não gostava de crente? Levante a sua mão. Viu só? Eu não gosto de crente. Eu odeio crente. E aí, está crente. Que coisa, não? Que situação, minha gente. Deus, Ele gosta de tudo que é difícil. No livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28 diz, vinde a mim os ricos, os prósperos, os que têm muita saúde, os que estão muito dispostos. Eu vi uma gente me dando uma olhada aqui, feia. Não é assim que está escrito? Vinde a mim os poderosos, os que estão dispostos, os fortes. É isso que está escrito? Vinde a mim os cansados, os oprimidos. Vinde a mim. Eu vou aliviar vocês. Eu quero fazer uma troca com vocês. Eu vou tirar esse jugo todo que vocês carregam e vou entregar o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Deus gosta de coisas difíceis. Deus gosta tanto de coisa difícil. Olhe sem acusação, olhe para a pessoa que está do seu lado. Só olhe assim, não fale nada, só olhe. Olhe do outro lado também. Esses olhos de anjo aí que você acabou de ver, já deu muito trabalho para o Espírito Santo e para Jesus. Já deu. Já deu muito serviço. O anjo já nem sabe mais o que faz. O anjo já mandou uma mensagem para ele, se você for, eu não vou mais. Porque, rapaz, você está demais. E Deus, Ele gosta dessas coisas. Deus, Ele gosta de fazer coisas que são impossíveis. É por isso que se na sua vida existe algo que você diz que não tem saída, que você não sabe como vai se livrar disso, ou que você acha que essas coisas não vão se resolver, fique tranquilo.
O Deus que gosta de coisas impossíveis está reagindo à sua adoração, às suas orações. Ele está de olho em você e Ele está dizendo: fique tranquilo, eu te trouxe até aqui para dizer a você que esse beco sem saída, eu vou abrir o mar e você vai passar no meio dele. Eu vou realizar o milagre, eu vou trazer à existência as coisas que não existem. Fique tranquilo, apenas descanse em mim, traga a sua adoração diante do meu altar, porque você não tem noção do poder que você move quando você se move em direção ao altar. E o interessante é que a Bíblia, ela só fala das mulheres estéreis. Só mulheres estéreis. Não existe nenhum homem estéril na Bíblia. Nenhum homem. Porque Deus entende que o homem é o sacerdote cheio do Espírito Santo, e que na boca dele existe a palavra que tira a esterilidade da casa. É nele que está o poder e a vida da sua família. Deus, os homens, levante as suas mãos. Deus vai te usar para retirar toda a esterilidade da sua casa. Levante as mãos, homens. Deus, Ele vai usar a sua palavra para tirar toda a esterilidade da terra e trazer facilidade àquilo que está difícil. Deus vai trazer prosperidade naquilo que existe falta. Deus, Ele vai usar a sua voz para trazer vida àquilo que está morto. E se você acredita nisso, faça alguma coisa em nome de Jesus. Só que tem um negócio. Todas as vezes que Deus quis fazer algo grandioso, Ele usou um ventre estéril. Todas as vezes que Deus quis fazer algo grande na história de Israel, Ele usou um ventre estéril. Quando Ele quis gerar uma nação, Ele usou o ventre estéril de Sara. Quando Ele quis dar ao povo um sacerdote, Ele usou o ventre estéril de Ana. Quando Ele quis dar uma descendência a Abraão, Ele usou o ventre estéril de Rebeca. E depois Ele usou, quando Ele quis dar um salvador ao mundo, Ele usou a esterilidade de Maria. Pastor, Maria não era estéril, ela era uma virgem. Virgem não pode ter filho. Então até então ela era estéril. E o Espírito Santo veio e usou Maria para uma grande missão. Olhe para mim um instante. Eu já estou encerrando. Eu falo isso 3 vezes, toda vez que estou pregando, com intervalo de 45 minutos cada vez. Então já estou encerrando, tá? Todas as vezes que Deus, Ele quer fazer algo grande, Ele usou um ventre estéril. Põe a mão assim. Os homens também, sem preconceito nenhum. Se as coisas não estão tão simples como você acha, e você tem uma promessa de Deus na sua vida, nessa noite, Deus, Ele vai tirar toda a esterilidade para cumprir as promessas de Deus na sua vida. Nessa noite Deus está trazendo uma palavra de revelação na sua vida, dizendo que você não reconhece o poder de Deus na sua vida e nem na sua história, mas todas as promessas que Ele te fez, Ele vai cumprir e vai realizar uma obra grandiosa para fazer com que toda a esterilidade da sua vida caia por terra. A sua mente vai melhorar, os seus negócios vão prosperar, Deus vai te dar ideias grandiosas, Deus vai te colocar em lugares que você nem sonha, mas a partir de agora comece a declarar na sua vida: eu sou frutífero, eu não sou mais doente, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou marcado por uma promessa e eu sou cheio de milagre. Aleluia. Deus, Ele vai tirar a esterilidade da sua vida. Deus, Ele gosta de coisas difíceis. Deus pega coisas de pouco valor e coloca entre os príncipes, para provar o seu poder em todo tempo. Deus, Ele não tem carência de adoração.
Deus ele tem carência de adoradores. Deus lá na frente quer o céu cheio de amigos. E é por isso que a gente se esforça aqui para dizer a você: adore, entregue a sua adoração. Deus não tem carência de adoração, Deus procura adoradores. Então todas as vezes que você estiver no culto, é a hora em que você move os céus para que Deus fale com você de alguma forma. Quantos gostam de ouvir uma palavra profética da parte de Deus na sua vida? Mas eu vejo, enquanto os meninos estão louvando aqui, tem gente que está com a cara de anteontem, cara de quem não jantou, que matou 5. A Bíblia diz que existiam 3 reis que estavam indo para uma guerra, chegaram no meio do deserto, e eles, para continuar a caminhada, eles queriam a palavra de um profeta. E eles foram até Eliseu. E Eliseu olhou para eles e disse: vocês querem uma palavra? Nós queremos. Tragam alguém aqui que louve o Senhor, para que se mova sobre mim a mão do Senhor. Alguém que louve. E quando o louvor chega até Deus, a mão de Deus se move e a palavra de revelação vem. Mas não são só aqueles que estão aqui cantando que fazem com que a mão de Deus se mova. É quando você adora, abre o seu coração, libera a sua adoração, a sua voz chega diante de Deus, e Deus ele não fica tranquilo quando ele ouve a sua voz, e ele se move na sua direção para manifestar a graça dele sobre a sua vida. Por isso, todas as vezes que tocar aqui o Foi na Cruz, você canta junto, você levanta suas mãos, você exalta o nome do Senhor, porque é nesse momento que os céus estão se preparando para mover as mãos, a mão de Deus vai se mover e trazer a revelação da palavra que você espera para a sua vida. Nunca mais no culto você vai ficar quieto, porque você vem todas as vezes para o culto para receber uma palavra. Então vai ter gente aqui que vai louvar, vai levantar, vai cantar mais alto que os meninos aqui, porque eles querem receber uma palavra de Deus. Então, todas as vezes que você louva, Deus ele move as suas mãos para abençoar a sua vida. Então, nessa noite eu quero conversar com vocês sobre isso. Deus ele não tem carência de adoradores. Deus não tem carência de adoração, ele tem carência de adoradores. Zacarias e Isabel, um casal irrepreensível. Deus fez uma promessa, e aquele que começou a boa obra é aquele que vai terminar essa obra. A Bíblia diz que coube-lhe por sorte, segundo o costume, Zacarias entrar no templo. Coube-lhe por sorte. Zacarias, ele ficou exercendo o seu ministério. Zacarias é o exemplo de pessoa que acredita no milagre dos outros e vive frustrado, sem resposta, porque não acredita mais que o milagre vai acontecer na vida dele. Olhe para mim um instante. É muito fácil eu acreditar que o milagre vai acontecer na vida do meu irmão, e eu não consigo crer que o milagre vai acontecer na minha vida. Mesmo que o milagre não apareça. Olha só que loucura. Zacarias era um sacerdote, ele não tinha filhos, ele era já avançado em idade, sua esposa era estéril, mas mesmo sem ver um milagre acontecendo na sua vida, ele nunca deixou de se mover na direção do altar de Deus. Existem pessoas que desistem por qualquer coisa. Meu namorado me deixou, Deus não me ama. A minha namorada me deixou, meu time perdeu. Parece até que Deus acha que a gente, todo cristão é corintiano, né? Que nasceu só para sofrer, chorar. Não é assim, minha gente. Mesmo que o milagre não acontecia, Zacarias, ele ia
para o altar com incenso, com óleo, com os materiais dele, e ele trazia a adoração diante de Deus, e orava pelo povo, e ele dizia para o povo: Deus vai fazer um milagre. Ei, você tem uma promessa de Deus na sua vida, e você fica crendo naquilo que as pessoas dizem. Você não vai dar certo, você não vai conseguir, você nasceu burro, você vai ser burro para sempre, seu pai era burro, o seu avô também era burro. A sua família tem um histórico assim, você não vai conseguir, não vai dar certo, olha só as pessoas que estão à sua volta. E aí você acredita naquilo que as pessoas dizem. Mas Deus está falando com você nessa noite. Você não tem noção do poder que você move quando você se move na direção do altar. Mesmo que o milagre não apareça, mesmo que não hajam nem sinais de milagres, na forma que você se move na direção do altar, é a forma que Deus ele está olhando para você, olhando as situações impossíveis, olhando as crises que você passa, olhando as lágrimas que você chora, e Ele está vindo na sua direção para curar os ventres estéreis, para tirar a impotência do meio da sua casa, e Ele está dizendo a você: se prepare, porque essa é a noite em que Ele está cumprindo a promessa de realizar milagres que foram prometidos lá atrás, coisas que você se esqueceu e nem acredita mais que vão se cumprir. Deus está dizendo para você: fique quieto, rapaz, se mova na direção do altar, porque nessa noite, através da sua adoração, o milagre vai chegar na sua casa. Tem alguém acreditando nisso que eu estou dizendo aqui, minha gente? Tem alguém aqui ouvindo o que eu estou falando? Me diga alguma coisa. Eu estou pregando para alguém aqui, se não eu paro agora, eu paro já. Esse homem passou a vida toda liberando palavra de milagre na vida das pessoas. E na vida dele não acontecia. Não acontecia na vida dele. Deus te abençoe, Deus abençoava o cara, e ele ficava aqui: Deus me abençoe, e Deus não abençoava ele. E nem assim ele desistiu, ele seguia na direção do altar. Mesmo que Deus não me abençoe, eu vou continuar trazendo adoração, porque maior que o meu problema é Deus, e eu não vou desistir até que o milagre se realize na minha vida. Eu estou ajudando alguém aqui? Se você sabe que Deus vai fazer um milagre que você ainda não recebeu, não deixe de caminhar na direção do altar. Você ainda vai escrever uma história linda, no propósito que Deus te chamou. E as próximas gerações da sua vida e da sua família vão viver marcados pelos milagres que você vai receber aqui nessa noite, a partir de hoje, porque Deus ele vai retirar a esterilidade da sua vida e trazer uma semente frutífera para que você cresça em todas as áreas. Nenhum amém eu ouvi, eu vou largar a mão aqui já, cara. Vou deixar esse negócio para lá. Zacarias ele entrou no local do altar. Olha que doideira. Zacarias entrou no templo e um anjo estava à direita do altar, em pé, olhando ele trabalhar. E Zacarias estava limpando, tirando a poeira, ele estava trocando o incenso, completando os tubos de óleo, ele estava fazendo tudo. E ele não conseguiu ver o anjo que estava ali para liberar uma palavra de mudança na sua história. Às vezes as nossas dores, as nossas crises, as nossas feridas nos impedem de ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. A gente está tão apegado com a minha doença, o meu problema, o meu dilema, a minha crise existencial, as pessoas que me traíram, as pessoas que me feriram, as pessoas que eu feri, e não sei o quê, e ninguém me ama, ninguém me quer, nem não sei o que lá mais. E o anjo está ali esperando, olhando para você. Até que hora você vai ficar assim, rapaz? Eu tenho uma palavra que vai mudar a sua vida, e você aí lambendo as suas feridas, larga de ser doido.
Existe um anjo de Deus que está à sua disposição para liberar uma palavra de mudança na sua vida. Mas você está olhando somente para as suas crises, olhando somente para os seus dilemas. Se Deus não fizer isso na minha vida, eu largo mão da igreja. Se Deus não fizer isso na minha vida, eu largo mão de Jesus. E o anjo ali esperando. Rapaz, eu estou doido para falar um negócio para você, e você fica aí nessas coisas. O anjo está presente na minha e na sua vida, mas as nossas dores nos impedem de ver o sobrenatural de Deus. Olha para o seu irmão e diga: preste atenção, Deus vai curar a sua dor. Não, fala como quem acredita, meu irmão, fala como quem acredita. Com a fala dessa, o anjo até vai embora, ele fala: não desisto. Olhe para ele e diga: preste atenção, o anjo quer te abençoar. Deus, ele vai curar a sua dor, e o milagre vai acontecer na sua vida. Se isso é verdade, faça alguma coisa. Olha só, como é incrível, né? Nós não vivemos por sorte, e nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela agenda de Deus. A agenda de Deus, ela é tão precisa, que Ele escreveu na Bíblia 366 vezes: não temas, para você sair com essa promessa todos os dias. Pastor, mas tem 365 dias no ano. Deus já sabia até que o calendário era mudar na frente, colocou até para o ano bissexto, e está tudo certo. Deus, ele é preciso. Então nós não vivemos pela nossa sorte, nós vivemos pela agenda de Deus. E veja só, no versículo 14, ele diz assim: e ele será prazer e alegria. Versículo 14. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. O milagre de Deus na vida de Zacarias traria muito prazer e muito regozijo. Olhe para mim. Não são todas as pessoas que vão se alegrar com o seu sucesso, e nem todos torcem pela sua prosperidade, nem todos torcem para que você seja feliz. As pessoas pensam: você pode ter tudo, menos mais que eu. Você pode ser tudo, menos mais do que eu sou. Fique tranquilo. Não é todo mundo que está preparado para quando Deus mudar a sua sorte. Por isso, se existem pessoas entrando na sua vida, dê glória a Deus. Se existem pessoas saindo, dê glória a Deus. Porque existem pessoas que impedem a bênção de Deus de chegar na nossa vida. Quando Deus falou para Abraão: saia do meio dos seus parentes, da sua terra e do meio dos seus parentes, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Levou o pai e o sobrinho. E Deus não cumpriu a bênção na vida de Abraão, a promessa na vida de Abraão, porque ele desobedeceu Deus, levando gente que não era para levar. Enquanto o pai de Abraão não morreu, e ele não teve uma guerra com Ló, Deus não cumpriu a promessa na vida dele. Vai chegar um momento na sua vida que nem o seu pai vai ser uma boa companhia para você. Não estou falando para você desonrar, não, preste atenção. Mas você vai precisar tomar decisões por si só, para que Deus cumpra o milagre de Deus na sua vida. Então, fique tranquilo. Deus, ele está disposto a cumprir promessas e realizar milagres na sua vida. E, olha só, Deus, ele falou com Zacarias. E o que me chama a atenção é, quando Zacarias, no versículo 18,
Nos outros versículos antes ele fala, ele será motivo de orgulho. Deus já te prometeu coisa, sim ou não? Você vai ser uma bênção. Você vai ser uma voz que vai impactar gerações. Você vai ser um levita que vai trabalhar no templo e as pessoas vão seguir o seu exemplo. Você vai ser um empresário que vai abrir portas para muitas pessoas serem abençoadas através dos seus recursos. Você vai ser um homem de Deus, um homem de negócios. Deus ele vai te fazer crescer para você impactar muitas gerações. Aí o cara recebe todas essas palavras. Um anjo chegou para Zacarias e disse: Zacarias, o negócio é o seguinte, você vai ter um filho. E esse filho vai ser motivo de orgulho. E ele vai salvar muita gente. E ele vai preparar um caminho para o Salvador. E o anjo dando a lista de tudo. Olha a pergunta que Zacarias faz: como posso acreditar nisso? Está ficando doido, Zacarias? É isso que a gente faz com Deus. Olha só, e Zacarias disse: como que eu vou saber disso? Se eu sou um homem velho, a minha esposa é avançada em idade. Você já notou que nós é quem colocamos empecilhos para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida? Se um anjo aparece para mim hoje e diz: eu vou fazer um negócio na sua vida, vou te abençoar, eu digo amém, eu recebo mesmo. Zacarias viu o anjo falou com ele, e ele disse: rapaz, mas você não me conhece, eu sou ruim demais, você não sabe, rapaz, meu Deus, só Deus mesmo para ter misericórdia de mim. O anjo está ali falando com ele, cara. O anjo está dizendo: rapaz, eu vim aqui te trazer uma boa nova da parte de Deus. E ele pergunta: como que eu vou saber se isso é verdade? Se eu tenho uma série de problemas. Você já fez essa pergunta, né? Sim ou não? Deus está dizendo: deixa os seus problemas para lá. Deixa as suas dores para lá. Eu sou Gabriel, aquele que traz uma boa nova da parte de Deus. E a boa nova para a sua vida é: a sua impotência, a sua esterilidade está sendo curada. Só tome posse do milagre e pare de gerar problema e obstáculo para que o milagre aconteça na sua vida. Levante a sua mão e tome posse e diga: a partir de agora eu não vou ajeitar mais barreiras, eu vou receber todos os milagres que Deus já direcionou na minha vida. Você sabia que 90% dos milagres e as promessas que Deus já liberou na nossa vida, nós ainda não recebemos? Porque a gente fica ajeitando problema para Deus. Zacarias foi o cara mais infeliz que fez uma pergunta para o anjo, pedindo credencial para Deus. Zacarias parecia o guardinha que fica impedindo os outros passar. Mostra o crachá. Tá, beleza, passa. Deus se apresentou para ele e pediu um crachá para Deus. Mostra que o Senhor é Deus mesmo. Não, aqui não está dizendo, está dizendo só anjo. Rapaz, mas sou enviado dele. Não, eu não estou crendo muito não. Olhe para mim. E eu já vou encerrar. Já passou quase, né? Quase. Está quase chegando a terceira vez. Zacarias, o homem que tinha a palavra do milagre para todo mundo, não cria mais que o milagre aconteceria na sua vida. O homem que fazia as pessoas crerem que podiam ir além daquilo que as suas forças podiam produzir, agora duvida na presença de Deus daquilo que Deus está dizendo. O anjo que Deus enviou, quando nós estamos desmotivados, ele está olhando para a gente. Mas quando estamos desmotivados, minha gente, é difícil. Não tem palavra profética, não tem profeta, não tem nada que nos faça acreditar, não nos faça mudar de ideia. Eu vou contar aqui para vocês, um amigo meu, um pastor, ele foi
no ponto de ônibus. Aí ele foi evangelizar uma moça. Nesse tempo ele era evangelista. E aí, começou a falar: menina, Jesus te ama. Aí a menina falou: que Jesus me ama nada. A minha vida é triste. Eu estou deprimida. Eu estou pensando em me matar. E aquela mensagem da menina foi pegando o coração do cara. E aí, ele falou: não, mas Jesus tem um plano na sua vida. Que plano, rapaz? A minha mãe é crente, meu pai é crente, meu avô é pastor, eu tenho um cachorro pastor alemão, lá tudo em casa é crente, e eu estou aqui nessa desgrama de vida. E o cara falou: não, Jesus. Ela falou: rapaz, para com esse negócio de Jesus. Aí ela acendeu um cigarro e começou a fumar. E eles conversando, a mensagem da menina foi tão deprimente, que o evangelista falou: quer saber? Me dá a segunda desse cigarro aí, vamos já dividir nós dois. Minha gente, olha só que coisa. O cara levando um milagre para a moça, nem ele cria mais no milagre acontecer na vida dos outros. Ele nem acreditava mais que o milagre poderia acontecer na vida dele. Só que aí que vem um detalhe muito importante. E eu quero que você preste muita atenção. Quando Zacarias, ele disse: como é que isso pode acontecer? O anjo falou: cara, para você largar a mão de murmurar, você vai ficar sem falar, até que o filho nasça. Olhe para mim. Deus fez Zacarias ficar mudo, porque não queria que um filho nascesse ouvindo a voz de um sacerdote incrédulo. Vocês estão comigo ainda? Ou já perdi o eleitorado aqui agora? Deus vai tirar a voz de pessoas até que o milagre aconteça na sua vida, porque nesse tempo todo você vai largar a mão de murmurar. Agora você imagina um sacerdote que a sua ferramenta é a fala, mudo. Como é que ele ia pregar? Vocês se imaginam? Um pastor que prega todo dia, e aí ele mudo. Ia pregar com libra. E se tivesse um dedo faltando, ia falar errado ainda. Então vocês imaginam como ia ser difícil. Deus, ele vai deixar pessoas mudas, mas ele vai cumprir o milagre. Porque ele não quer que o seu milagre ouça a voz de um homem incrédulo. Olhe para o seu irmão, e se ele for homem, olhe para ele e diga: comece a crer mais, senão a sua voz vai se acabar toda. Existem pessoas que acreditam que vão orar pela vida das outras pessoas, e não acreditam que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Olhe para mim, e eu vou encerrar agora. Deus está te chamando para algo novo, e para que você se esqueça das suas dores que te oprimem. Tem pessoas aqui que estão presos em 2005, em um trauma que aconteceu na sua vida 10 anos atrás, que te impediu de alcançar as promessas de Deus. E você coloca essas limitações diante de Deus. O anjo está falando com você: olha, o milagre vai acontecer. E você diz: não dá, porque não sei o que tem. Deus quer que você celebre todas as vitórias que Deus ele está te dando. No dia, tudo que não é celebrado morre. Então celebre. Celebre. Tudo que você não celebra, você perde. Então nessa noite, você vai celebrar o milagre que Deus ele está gerando na sua vida. Eu vim aqui com essa mensagem simples dizer a você que Zacarias ele era um sacerdote que trabalhava para Deus. E mesmo sem ver o milagre, ele estava todos os dias exercendo a sua função e levando a adoração diante de Deus. E Deus nessa noite ele está falando com você
Você não viu o milagre até agora porque você mesmo impediu o milagre de acontecer na sua vida. Porque você murmura demais, você reclama demais, você impede a bênção de Deus de encostar em você. Se você ler o livro de Êxodo, o caminho que eles tinham que fazer era para poucos dias. Eles duraram 40 anos. Quantos anos? Se você ler o livro do Êxodo, você vai encontrar 40 murmurações. Quantas murmurações eu disse? Quantos anos eles ficaram? Cada murmuração acrescentou 1 ano de deserto. Olha para o seu irmão e diga: murmure e vai. Continue murmurando. Deus, Ele quer trazer coisas novas e boas revelações na sua vida. Mas essa noite Ele está olhando para pessoas aqui que estão com um anjo do lado delas, mas não conseguem ouvir a voz desse anjo que está trazendo uma boa nova. Você não tem a noção do poder que você tem, que você move quando se move na direção do altar de Deus. Essa é a noite que Deus escolheu para tirar você desse cativeiro, tirar você dessa esterilidade, tirar você desse ambiente em que você acredita que não vai gerar nada. E Deus vai fazer chover, e as sementes vão gerar, e o milagre vai acontecer, e uma coisa nova vai aparecer na sua vida. O milagre que você espera vai ser uma realidade nessa noite. Então eu quero que nesse momento você comece a celebrar e dizer a Deus: obrigado, Senhor, porque a partir de agora eu vou viver coisas novas, e a minha vida vai ser marcada por milagres. A minha casa é o novo endereço do milagre. Eu não vou ser um Zacarias que murmura, eu vou ser um Zacarias que celebra os milagres do Senhor na minha vida. Eu tomo posse dessa chuva de bênçãos que está vindo. Eu tomo posse dessa palavra profética que vai me perseguir a partir de hoje. Eu tomo posse dos momentos incríveis que o Senhor está gerando na minha direção. Eu e os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, vamos viver tempos novos, celebrando milagres de Deus. E se você acredita nisso que eu estou dizendo, rompa o relacionamento com essa sua cadeira, fique de pé, dê um grito de vitória, faça alguma coisa em nome de Jesus. Aleluia. Você não tem noção do poder que você move quando se move em direção ao altar. Eu quero que você pegue na mão do irmão que está do seu lado. E nós vamos orar nesse momento. E você vai orar na vida dele. E você vai dizer: Senhor, eu celebro pelo milagre na vida desse meu irmão. Eu profetizo coisas grandes da parte do Senhor na vida dele. Eu libero a palavra que eu tanto creio que vai acontecer na vida do outro, eu libero na direção dele, para que ele possa viver algo grande. Você vai ser o profeta agora. Então segure na mão dele e comece a orar. E daqui a pouco a gente vai celebrar junto. Comece a orar, diga: Senhor, eu estou aqui, eu abençoo a vida desse meu irmão. Ore com ele de verdade. Se você sentir, abrace ele e ministre uma bênção da parte de Deus na vida dele. Oh, Espírito Santo. Essa é a noite de Deus curar feridas na sua alma. É a noite de Deus trazer cura para as suas feridas. E fazer com que esse ciclo de fracassos e de derrotas que te aprisionam acabem de uma vez por todas, e você comece a enxergar o anjo que está trazendo uma revelação e uma palavra de mudança na sua história. Essa luta, essa provação, essa crise existencial, esse choro de dor está sendo preenchido pela alegria do Senhor e pelo milagre de Deus que está vindo na sua direção. Nessa noite
toda semente que não produzia, toda terra infértil, toda terra estéril. Deus está trazendo vida para que você celebre os milagres do Senhor na sua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com os seus filhos, e eu quero te pedir, meu Deus, nesse momento, Senhor, nos faça enxergar aquele que traz a boa nova para a nossa vida. Que as nossas dores não nos impeçam de ver o milagre do Senhor na nossa direção. Que essa noite, Senhor, nós sejamos marcados por milagres. Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor já liberou na nossa direção. Nós somos João na casa de Zacarias. Nós somos a promessa de Deus se cumprindo. Nós somos o ambiente profético e a voz profética para próximas gerações. Através dessas pessoas aqui, Senhor, milagres acontecerão, coisas novas aparecerão. Deus, eu ministro na vida de cada um nessa noite uma unção tão poderosa, meu Pai, que vai impactar em todos os ambientes que eles passarem. Meu Deus, eu te peço que essa noite a voz estéril seja calada e a voz de um adorador que produz, meu Deus, venha sair nessa noite. Se você é esse adorador que vai liberar uma voz profética, dê um grito de vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos um pouco. Eu queria orar por você que está meio afastado de Jesus e está muitas vezes, como o pastor falou, desacreditado daquilo que, sabe, do que já falaram para você, do Jesus que te pregaram. E você já fala, cara, quanto tempo isso? Não acredito mais. Eu queria que você tivesse um reencontro com Ele. Tem uma canção que a gente cantou de manhã, Não Existe Nada Melhor, essa? Essa daí. Se qualquer coisa eu canto, se quiser, tá? Sobe o tom pra mim. Eu sempre quis falar isso. E agora? Agora eu não sei, nunca cheguei até aqui. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos orar para que nessa noite, cada um que está aqui entenda que não há nada melhor do que ser teu amigo. Não há nada melhor do que ter uma vida contigo. E se você está meio afastado de Jesus, querido, esse é o momento de você dizer assim, Jesus, eu estou aqui. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. O mundo está rodeado de situações para te tirar do foco. Pessoas, dificuldades. Mas quando o nosso foco é Jesus, é o que o pastor falou, é um poder enorme quando você está indo para esse foco, para Ele. Mas Ele tem que ser o foco. E o inimigo, como ele sabe disso, o que ele faz? Ele cria distrações. Então hoje existem inúmeras distrações. Redes sociais são distrações. Briguinhas entre irmãos são distrações. Coisinhas assim que... E eu sou um cara que eu tento ao máximo, o pessoal até fala que eu não tenho sangue, né? Tenho sangue de barata porque eu não tento eu não deixo. Tem um foco. Volta para o foco. Tira as distrações. Se você está afastado de Jesus e quer entregar a tua vida para Ele, coloca a mão no teu coração comigo e repete uma oração. Diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração a Ti novamente. E declaro que a partir de hoje o Senhor é e será o meu melhor amigo. Te entrego a minha vida e te peço, me ensina a andar na Tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada vida aqui na internet, aqueles que estão aqui. Nós queremos declarar isso com canções agora. Nós queremos selar esse momento. Tu és o nosso melhor amigo. Te amamos, Senhor. Te amamos. Aleluia. Não existe nada melhor. Se você conhece, declare. Do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.
meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Senhor, recebe nossa adoração, recebe nossas palmas a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Você que fez a oração entregando a tua vida a Jesus, no final do culto, tem as irmãs que estão aqui com essas pranchetas, elas vão estar lá na saída. Nós queremos criar um vínculo de amizade com você. Não vai embora sem fazer isso, amém? E se você está frequentando a igreja ou não e quer conversar com algum dos pastores daqui, puxa, eu queria um aconselhamento e tal, entra no Instagram, Cidade Believe, lá na bio, tem o link ali na bio, te leva a uma planilha, você vê lá, escolhe o pastor, vê o dia de cada um, vê o horário, você mesmo anota e vai estar aqui o pastor no dia para te aconselhar, amém? Você que tem 16 anos a mais, sábado que vem tem culto de jovens, e eu queria que você desse a mão para o irmão que está do teu lado. Vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Está forte ainda com 65 anos, né? Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado pelo culto de hoje, por usar a vida do pastor Mauro de manhã, do pastor Francisco à noite. Obrigado pelas amizades, pelas alianças que o Senhor tem nos dado. Pai, nós queremos colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é tudo o que a gente precisa. Por isso, leva-nos em segurança para os nossos lares. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre. Quem crê, diz amém. Dá uma salva de palmas a Ele, amém? Deus abençoe, queridos.